Olá, meu amigo, olá, minha amiga, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem, você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã, você que ligou aí, você que colocou agora nesse vídeo aí, que Deus possa estar abençoando grandemente você, a sua casa e a sua família. E eu peço para você de 10 a 15 minutos. Você vai falar assim, puta, mas meu tempo é corrido, eu não tenho tempo, Jefferson. Não, a gente tem tempo para tudo, a gente tem que administrar o nosso tempo, eu e você. Então a gente dá tempo para tudo, dá tempo para o trabalho, dá tempo para a família, dá tempo para os amigos, dá tempo para o esporte, porque não dá tempo para a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos redireciona para Deus, dá alinhamento, nos coloca assim na vontade de Deus. Então vamos dar, meu amigo, minha amiga, é muito sério, estamos vivendo dias difíceis, dias que o ser humano está sem direção. Tem uma placa de caminhão, né? As pessoas gostam de frase de placa, de para-choque de caminhão, né? De que está escrito atrás do caminhão. Então tem uma frase que está escrito assim, não me siga porque eu estou perdido. E assim é o homem sem Deus, a mulher sem Deus. Não me siga porque eu estou perdido. Então, e aquela frase também, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas você ligou agora, você está aí no vídeo e Deus tem uma palavra para abençoar você, a sua casa e a sua família. O tema da minha palavra hoje o texto bíblico é um versículo que eu vou dar. Eu vou contar uma história de uma personagem, de uma mulher, né? A filha de Faraó, uma mulher que foi instrumento de Deus. Então, mas o texto para você refletir, depois eu vou dar também o texto para você ir lá em Êxodo e acompanhar essa história linda, né? Eu convido você a assistir aquele filme do Charleston Heston. Ele já é falecido, mas é um dos filmes sobre os 10 mandamentos, sobre a história do povo hebreu que ficou escravo no Egito, né? Sobre a história de Moisés, assim, bem fiel ao texto. É um filme muito bonito e que conta essa história, né? De Moisés que foi adotado por essa mulher e Deus usou poderosamente essa mulher para não deixar Moisés morrer, para que Deus resgatasse, através de Moisés, o povo de Israel que estava escravo no Egito. O texto para você refletir é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que o apóstolo Paulo ele está falando a respeito dos dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, 7, Paulo fala assim que o Espírito Santo, ele usa as pessoas naquilo que a pessoa vai ser útil, quer dizer, vai ter utilidade, né? A gente vê tantas coisas aí, acontecendo tanto movimento no meio da igreja brasileira, e às vezes não está tendo utilidade nenhuma para o reino de Deus, para o evangelho. Então nós, como homens e mulheres de Deus, temos que ter serventia, temos que ter utilidade. 1 Coríntios 12, 7. E essa mulher que eu vou falar hoje a respeito da história da vida dela, que é uma história linda, uma biografia, né, da filha de Faraó, que Deus usou ela poderosamente como instrumento, abençoou, né, resgatou, né, através de Moisés, que foi ela que criou, e deu um livramento para o povo de Israel. O tema é a filha de Faraó, instrumento de Deus. Que possamos ser como essa mulher, instrumento de Deus. Na maioria das vezes, pensamos que Deus usa somente grandes mulheres de fé como Maria, Sara ou Esther. Porém, a Bíblia nos ensina claramente que Deus pode escolher qualquer pessoa ou qualquer coisa e usá-la para que o seu plano perfeito seja cumprido. A filha de Faraó é um bom exemplo desta verdade. Vamos ver um pouco o antecedente da filha de Faraó. Ela era uma mulher egípcia que não adorava o Deus verdadeiro, como os outros egípcios. Provavelmente ela adorava Ra, o Deus do sol, e muitos outros ídolos. Seu pai governava o Egito e não tinha qualquer respeito ao amor de Deus, ao amor do Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A Bíblia não cita seu nome, ela é simplesmente citada como a filha de Faraó, possivelmente porque ela era sua única filha. Então, quem não conhece a história, né, já leu a Bíblia, o Velho Testamento, a respeito da história do povo dos hebreus, que eles foram através de José, né? José desceu do Egito, tem toda uma história ali em Gênesis. A partir do capítulo 11, nós vemos toda a história de Abraão, Isaque e Jacó. Depois, mais para frente, quando chegar no final ali de Gênesis, a partir do capítulo 30, e lá vai alguma coisa,
no 37, começa a contar a história de José do Egito. Uma história bonita, né? Verdadeira, fiel ao texto, para quem acredita na Bíblia como palavra de Deus, como uma visão de mundo judaica, cristã. Então nós vemos que foi através de José que o povo de Israel foi, né, desceu Jacó e toda a sua família e ficaram na cidade de Gozém ali. Eles cresceram, multiplicaram, né? A história você tem que ler na íntegra porque é grande, eu não vou conseguir narrar aqui, eu vou fazer um resumo para contar essa história e falar que Deus pode usar na soberania dele quem ele quiser, porque ele é Deus soberano. Então, José ficou ali por um período, e quando José morreu, eu falo que o próximo faraó que entrou, não pensou da mesma maneira que o faraó que estava na época de José. Então, e o faraó que estava ali, ele começou a ver que o povo de Israel, o povo hebreu, cresceu demais, ele ficou com medo do povo dos hebreus, tanto se levantar contra ele, ou como se aliar a outro exército e atacar. Então, o que ele fez? Malignamente, eu acredito, com uma inspiração vinda do diabo, mandou matar as crianças até 2 anos, acabar, sentenciar, né? E foi uma ordem executada, ele deu, mas Anrão e Joquebede, que eram os pais de Moisés, resolveram guardar a criança e não dar, né? Não dar a criança para ser morta. E Deus estava agindo poderosamente na sua soberania. Então, mas não tinha onde mais esconder que tempo. Assim, tentar esconder essa criança, né? O filho mais novo, né? Aliás, o filho mais novo, o caçula, né? Moisés era o caçula de Arão e Joquebede. Então, e eles resolveram, né? A Joquebede fazer um cesto de junco, betumar, e colocar no Rio Nilo. Mas tudo isso na direção de Deus. Então nós vemos, e até Miriam acompanhou, ela já fez com o caso intuito. Aí diz o texto bíblico que a filha de Faraó estava banhando no Rio Nilo, e assim no que ela estava banhando, a Joquebede soltou o cesto, e o cesto foi parar na mão dela. Então ela viu, né, e ela sabia do mandado, que o pai dela tinha mandado, mas ela não entregou a criança para o pai dela executar. Não, ela teve misericórdia e amor, e o texto diz, para mim, para você que quer aprender a respeito dessa história muito bonita, registrada em Êxodo, né, no capítulo 2, que ela até levou para a própria mãe cuidar, né? A mãe cuidou, deu ali o leite materno e depois trouxe. E no palácio, Moisés foi educado, né? Toda a ciência, todo o conhecimento, preparado como um legislador mesmo, né? E aí, por trás, toda uma ação poderosa do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como Deus usou a filha de Faraó? Êxodo capítulo 2, do versículo 3 ao 6, relata como o poderoso Deus usou a filha de Faraó para cumprir seu propósito eterno. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou de betume e piche, e pondo nele o menino, largou-se no carriçal à beira do rio. A irmã do menino, Miriam, ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio e suas donzelas, passeando pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Ela identificou, como eu falei, né? Já tinha havido mandato do faraó de matar todas as crianças, mas ela não deu crédito para a voz do faraó, né? Porque nós sabemos, eu vou estar lendo aqui, então nós sabemos, o ser humano sabe, né, as coisas, né, a moralidade, o que é certo, o que é errado. É uma lição que nós, os que cremos em Cristo, esquecemos facilmente, mas que precisamos desesperadamente recordar, é o fato de Deus ser soberano. Deveríamos viver como este pensamento em nossas mentes. Deus está no controle em todo o tempo. Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. O Salmo 135, do versículos 5 e 6 diz: Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove o Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ao ver as lágrimas do bebê Moisés, a filha de Faraó se compadeceu. Agindo assim, ela estava sendo usada por Deus, apesar de não saber disso. Seu carinho, amor e preocupação com o bebê contrastam profundamente com a crueldade de seu pai. Esta princesa egípcia arriscou a sua própria vida por um bebê hebreu, a quem seu pai, o faraó, havia sentenciado à morte.
ela demonstrou ter um caráter forte ao desafiar a ordem paterna. O capítulo 1 do livro de Romanos explica que as leis de Deus são evidentes para toda a humanidade. Portanto, ele compreendia o quão cruel e injusto era assassinar. Ela compreendia o quão cruel e injusto seria assassinar um bebê inocente, que ela encontrara no cesto. Então, a gente tem muita coisa para extrair, né, dessa história, né, dessa história verídica relatada na Bíblia Sagrada, em Êxodo capítulo 2, mas eu quero me ater nisso aqui, que tanto eu como você, como eu falei, né, de 1 Coríntios 12, 7, que o Espírito Santo usa a gente para ter utilidade. Qual utilidade, irmão? A primeira utilidade de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus, é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus, é falar da salvação, é falar da vida eterna da pessoa de Cristo. A gente está sendo instrumento do Espírito Santo, está sendo útil, sabe? Essa ideia, claro que é bom você estar no culto, na igreja, na liturgia, mas não é só lá na igreja que Deus usa. Deus está usando minha vida agora para falar com você, meu amigo, minha amiga. Deus tem usado tantas coisas para falar, para trazer luz, entendimento, para que você compreenda. Como eu falei, o ser humano está perdido sem Deus, não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe o que ele está fazendo aqui, qual a razão da existência, não sabe que depois que ele morrer, para onde ele vai. E a gente precisa dessas respostas. Aonde? Dentro da palavra de Deus, examinando o texto. Que história linda, né? História maravilhosa. Essa história da filha de Faraó, um instrumento de Deus, como tantas mulheres, né? Aqui Deus usou essa mulher, né? Deus pode usar homem, pode usar mulher, pode usar criança, né? Pode usar tanta coisa, porque ele é soberano, ele é o criador dos céus e da terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu, como criacionista bíblico, sempre vou estar enfatizando isso. O Adalto Lourenço fala, é uma realidade. Se Gênesis 1 e 2 não for literal, Apocalipse 21 e 22 também não é literal. Nós sabemos que é literal, né? Deus traz luz, Deus traz resposta. O salmista falou assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então o povo de Israel estava ali, né, oprimido, debaixo de jugo, de escravidão, de servidão, ficou 400 anos. E Deus não esqueceu deles, não. Sendo povo de Deus, Deus se compadeceu, teve misericórdia e, através desta mulher, a filha de Faraó, registrada em Êxodo, no capítulo 2, Deus, com um braço forte, trabalhou poderosamente na vida de Moisés e levantou esse libertador, né? Esse homem que conduziu o povo de Israel, enfrentou, bateu de frente com o Faraó, né? Mostrou que existe um Deus maior que todos os deuses que havia no Egito lá, né? Deus Ra, Deus Sol, Anubis, tantos reis que tem, tantos reis não, tantos deuses que tem, mas o Deus que nós acreditamos é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Elias, de Eliseu, o Deus de Davi, é o Deus de Isaías, Jeremias, Daniel, é o Deus que manifestou na pessoa de Jesus, é o Deus de Pedro, Tiago e João, é o Deus do apóstolo Paulo, é o Deus dos pais da igreja, é o Deus que está aqui me usando para falar com você, que você também pode ser um instrumento de Deus, né? Deus, ele está trabalhando, Deus é soberano, ele não perdeu o controle. O Salmo 24, versículo 1 fala assim, que de Deus é a terra, a sua plenitude e todos os moradores. Acha que por que tanta luta, tanta maldade, né? Tanta guerra, tanta sofrimento, tanta morte? Leia a Bíblia. A Bíblia te dá a resposta. Se você ler a Bíblia na íntegra, você vai entender. Você recebe uma carta, uma notícia de alguém, mas você não lê a carta, você não lê a notícia. Como que você vai saber todo? Você vai ter toda a informação. Então pare de ouvir fulano, pare de ouvir ciclano. Ouça Deus, ouça a palavra de Deus, ouça o Espírito Santo. Leia a Bíblia. A Bíblia fala de criação, a Bíblia fala de queda, a Bíblia fala de redenção. A Bíblia trata de tudo. A Bíblia trata de criação, de queda e de redenção. Nós precisamos entender e compreender. E Deus quer revelar para você, quer aparecer na sua vida, quer te dar a resposta. Meu amigo e minha amiga, Deus, ele é soberano. Esse texto nos demonstra claramente como ele foi soberano, usando José. José se tornou o governador, administrou o Egito ali, porque ia haver 7 anos de fome, né? Houve 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de fome. Muita gente ia morrer. Como que a gente sabia que o povo de Israel não ia morrer todo o seu remanescente? Mas Deus, na sua provisão, na sua soberania, enviou José para o Egito. José morreu, Deus viu o sofrimento, né? A opressão do povo escravo. Foi lá na filha de Faraó e, na sua soberania, conduziu
as nossas vidas. E estamos aqui hoje falando de Jesus, da salvação desse Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Moisés. O Deus que usou a filha de Faraó para um grande livramento para o povo de Israel. E Deus está trazendo um livramento sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós precisamos crer, acreditar, ter fé em Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível acreditar em Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Vamos buscar a Deus verdadeiramente por um relacionamento com esse Deus todo-poderoso que nos fez a sua imagem e semelhança. Não vamos se aproximar diante de Deus para ficar pedindo coisas, objetos. Isso aí está aqui do planeta, nós vamos conquistar. Né? E se não conquistar também, glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala em tudo, dai graças. Vamos ser agradecidos a esse Deus de livramento, a esse Deus soberano, a esse Deus que está agindo no universo e está agindo em nossas vidas. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família, que você possa meditar, né, nessa reflexão que eu trouxe para você, nessa palavra de edificação, e também nos textos bíblicos que eu citei aqui, que foi 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, e a história da filha de Faraó, em Êxodo capítulo 2. Vai lá conferir e que Deus abençoe ricamente você, a sua casa e a sua família.